Muito bem. Boa noite, então, a todos. Prazer estar aqui. Hoje é o nosso quinto encontro do Conexões ABQ. A gente está naquela trilha que a gente tem falado sobre normalização e outras questões. E o nosso foco nesse encontro, nesse nosso quinto e penúltimo encontro, ou são as auditorias que geram valor. A gente procurou construir com vocês, ao longo desses encontros, algum entendimento sobre o processo de normalização, o que normas podem nos aportar, credibilidade de certificações, falamos sobre os processos de avaliação da conformidade como um todo, e, naturalmente, nesses processos é usual que uma componente ou um componente importante sejam exatamente as auditorias, sejam os auditores, né? O Brasil mesmo teve muitos eventos de credibilidade de certificações, a gente falou ou falaria nisso no último encontro. Eles até foram interrompidos já há alguns anos, mas essa ainda é uma preocupação no planeta. E é importante a gente lembrar que, no fundo, se esta pecinha ou este componente desse grande sistema, que são os auditores, se o auditor estiver imbuído daquilo que a gente poderia chamar de curiosidade genuína, se ele fizer as boas questões, se ele realmente aprofundar, nós teremos um melhor resultado de todo esse processo. Para aqueles que conhecem uma norma ISO, que é a 19011, que é a norma de auditorias, que, aliás, está em processo de revisão, um pequeno parênteses, não sei se todos perceberam, a partir de fevereiro do ano que vem, de fevereiro de 2026 até junho de 2027, portanto, num período aí de exatos 16 meses, nós vamos ter novas versões e da 19011, e da 14001, e da 9001, e da 45001. Essas três normas, a 9, a 14 e a 45, elas representam, segundo o último ISO Survey, exatamente 89,6% do volume de certificações do planeta. Tá? Então, vejam, praticamente 90%. E ainda, se a gente adicionar a 19011, que inclusive vai ser a primeira a ser publicada a nova versão, a gente está tendo aquilo que eu tenho chamado de agora ou nunca. É uma belíssima oportunidade para, eventualmente, se você conhece alguma organização, ou você trabalha em alguma organização, você presta serviço, que o sistema ainda não está do jeito que você gostaria, é um belo momento para você procurar, digamos, engajar todo mundo e conseguir chegar num patamar melhor, num patamar mais próximo do desejado com o seu sistema de gestão. Tá? Bom, e ainda, se eu quiser botar mais uma pimentinha nesse angu, fevereiro, então, é a 19011, maio de 26 é a 14001, maio de 26 a gente também, definitivamente, a entrada em vigor da nova NR1, da NR1 aquela que entra nos riscos psicossociais. Depois, em outubro de 26, a ISO 9001, e depois, em junho de 27, a 45001. Tá? Então, vejam, a gente vai mudar bastante coisa. Mas, mesmo esse mudar bastante coisa, naturalmente, ninguém precisa se apavorar, sair correndo. Vão existir, obviamente, um período de transição definido pelo IAF, como sempre. Mas o importante é a gente perceber que é uma mudança, se eu somar, mesmo que sejam pequenas, e provavelmente serão pequenas mudanças em todas elas, mas o simples fato de eu mudar tudo ao mesmo tempo já me leva a idealmente, precisar contar com bastante gente envolvida, engajada nesse processo. Tá? Só para dar uma palhinha, uma sinalização que a gente está tendo de mudança na 9001. 9001, se continuar no rumo que está, ela ainda não vai ter um requisito específico sobre cultura da qualidade, porém, cultura já vai estar como algo que a alta direção precisa promover, ou a gestão de topo precisa promover, e também, lá no 7.3, algo sobre o qual, um tema sobre o qual
as pessoas precisam estar conscientizadas. Então, vejam, eu só estou pegando um exemplo e para ilustrar como isso aqui vai ser abrangente, ou seja, como a gente precisaria envolver todo mundo. Se alguém quer uma dica também, até porque isso vai ser uma mudança, existe norma ISO sobre gestão de mudanças, tá? Pouco disseminada, pouco usada aqui no Brasil. Trata-se da ISO 10020, tá? ISO 10020, ela trata exatamente de gestão de mudanças, que seria lá, falando em isonês, o 6.3, perdão, das normas que seguem o padrão do anexo SL, ok? Mas o papo hoje, então, é sobre auditorias que agregam valor. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Primeiro é importante que eu encontre, né? Tá aqui. Muito bem. Bom, nós vamos basicamente falar, então, da auditoria com uma ferramenta de aprendizado, que ela é aprendizado e melhoria, eu posso dizer, e não apenas um mecanismo de check, né? De fato, quando eu mencionei há pouco a própria ISO 19011, a 19011 ela surgiu em 2002, depois passou por uma revisão em 2011, a atual versão é 2018 e teremos então a próxima em 2026. A 19011, quando ela surgiu, lá em 2002, até então nós já tínhamos, então na família da 9001, havia uma norma que era 10.011 sobre auditoria. O Comitê Técnico de Meio Ambiente também já havia desenvolvido as normas primas da 14 para auditoria, e aí a 19.011 ela passou a ser desenvolvida, tratada pelo CASCO, que a gente já falou aqui, que é aquele comitê transversal na ISO, é o Conformity Assessment Committee, o Comitê de Avaliação da Conformidade. E a 19.011, se vocês observarem, ela diz respeito a todas as auditorias de sistemas de gestão, ela não é específica de nenhum. Mas por que eu estou lembrando isso? Porque a 19011, desde a sua primeira edição, portanto, 2002, se o nosso papo aqui é auditorias que geram valor, desde 2002 a gente tem um marco ali muito importante na existência dos auditores ou das auditorias. Porque eu costumo dizer que, a partir de 2002, os auditores passaram a ganhar mais trabalho, diversão. Por que a gente pode afirmar isso? Porque o espaço de trabalho, me baseando nos textos das normas, o espaço de trabalho dos auditores até antes da 19011, ele ficava basicamente restrito ao espaço entre a conformidade e a não conformidade. O auditor parava na conformidade. Se eu parava na conformidade, tudo que eu poderia ajudar uma organização é que ela se tornasse conforme. Com o advento da 19011, desde a sua primeira edição, se a gente olha lá nas definições de constatações, por exemplo, a gente vai observar ali nas notas que uma constatação ela pode levar à identificação de oportunidades de melhoria ou até mesmo pontos fortes ou registro de boas práticas, como queiram. Então, o espaço de trabalho do auditor aumentou. O meu espaço, que ele ia da não conformidade até a conformidade, ele avançou para aquilo que a gente poderia chamar de oportunidade de melhoria e de ponto forte, ou deem lá o nome que vocês quiserem, o nome não importa, né? O que importa é a gente saber se eu estou do lado negativo da escala ou do lado positivo da escala. Evidentemente, quando a gente está falando em observações, em não conformidades, a gente está do lado negativo. Ou seja, eu estou devendo alguma coisa em relação à conformidade. Quando eu estou falando de oportunidade de melhoria ou de ponto forte, eu estou falando de algo que está no ramo positivo dessa escala, né? Ou seja, de algo que eu estou registrando, mas que ele ajudaria aquela organização a ir além da conformidade, certo? Então, desde 2002, esse tema que a gente vai discutir hoje aqui, obviamente, ele faz todo sentido.
Evidentemente, até para ficar bem claro, né, que não pairem dúvidas, o fato de uma auditoria agregar valor, isso aí está milhas e milhas e milhas distante de significar que eu ultrapassei algum limite, que eu adentrei na consultoria. Não tem nada disso. Eu continuo, é perfeitamente possível um auditor agregar valor e agregar bastante valor sem que ele avance para chegar perto sequer da consultoria. Tá? É uma questão da gente compreender bem o contexto. Muito bem. Então, falamos da auditoria como uma ferramenta de aprendizado e melhoria para além de um mecanismo de verificação. Falamos do vital papel falaremos do vital papel dos auditores e vamos falar, isso nem foi combinado, né, Tadeu, mas olha só, planejamento e condição de auditoria centradas no contexto e em riscos, né? Obviamente, se eu conseguir, ou quanto mais eu conseguir focar, basear a minha auditoria no contexto organizacional e nos riscos, eu vou ter muito mais chance de agregar valor. Esse, aliás, é um belo exercício, né? Quando a gente entende de fato o contexto, aonde que uma organização está operando, quais são as características do mercado e dos próprios fornecimentos dessa organização, isso me permite, por um lado, ajustar a minha maneira de auditar, de percorrer esse sistema, e também permite que eu faça boas provocações no sentido de, eventualmente, até perceber riscos que essa organização não estava percebendo. Tá? Muito importante também. Bom, mas vamos lá. Bom, eu não sei se alguma vez vocês já tiveram essa pequena crise existencial, mas a própria 19.011, por incrível que possa parecer, e outros documentos até se você analisar, ela não define auditor, ela define auditoria e ela define requisitos para auditor, requisito até de competência. Mas ela não define exatamente quem é o auditor ou quem é a auditora. Então, dado esse vácuo, já tem vários anos, a gente se permitiu desenvolver uma definição do que seria esta pessoa tão importante, tão necessária para um sistema de gestão ou para a eficácia e eficiência, eventualmente, desse sistema de gestão. E a gente chegou em alguma coisa que é o seguinte: o auditor é aquele que é capaz, vejam, esses três verbos, eles são muito importantes, ele tem que ser capaz de conseguir compreender, ou seja, entender, ele tem que conseguir avaliar, ou seja, ele tem que conseguir comparar aquilo que ele está vendo com algum critério, e ele tem que conseguir explicar isso que é fruto dessa compreensão e dessa avaliação, porque se ele não conseguir explicar, ele não vai ter conseguido fazer uma boa auditoria. E ele tem que fazer esses três verbos com dois adjetivos. Ele tem que conseguir fazer isso aí tudo com clareza e com profundidade. E sobre o que ele vai fazer isso tudo? Sobre fenômenos organizacionais sistêmicos, ou seja, sobre como uma dada organização está funcionando. Fenômenos organizacionais sistêmicos. E com isso, o auditor ele acaba contribuindo com duas grandes questões. Por um lado, assegurar a conformidade, né, garantir que essa organização está observando todos os padrões que lhe são impostos ou que ela mesma decidiu seguir, no caso de procedimentos internos, então assegurando a conformidade, e por outro lado, apoiando o aprimoramento de alguns processos. De quais seriam esses processos? Gestão de riscos, que é vital. Hoje, todas as normas de sistema de gestão de risco, de sistema de gestão, elas estão baseadas no conceito de riscos. Também assegurar a conformidade, apoiar a melhoria dos processos de tomada de decisão,
que ele está umbilicalmente ligado com os processos de gestão de riscos. Também os processos de busca da excelência, que é a nossa busca constante, eterna, contínua pela melhoria contínua. E também os nossos processos estratégicos. Então, esse é a minha leitura, pelo menos, é o grande papel do auditor, que eventualmente, né, vocês mesmos já devem ter cruzado com isso, alguns tentam reduzir como um, sei lá, um mero aplicador de lista de verificação ou coisa que o valha, tá? Eu não conheço nada mais distante ou nada que deveria estar mais distante da realidade do que isso, né? O papel do auditor, ele é um papel muito estratégico e daqui a pouquinho vou até apresentar dados que a gente consegue afirmar isso de boa. Bem, para eu falar um pouquinho desses dados, eu sempre gosto de lembrar que auditar vem do latim audire, né? Audição, auditivo. E para eu ouvir, para eu escutar, eu primeiramente tive que fazer o quê? Um auditor, ele tem que ser muito bom o quê? O que a gente poderia dizer que é a principal característica de um auditor? Perguntar. Ele tem que ser um ótimo perguntador. Eu só vou escutar a partir do que eu perguntar. Se eu fizer uma pergunta tola, eu vou ouvir uma resposta tola. Se eu fizer uma pergunta que provoque alguma reflexão, opa, essa vai ter sido mais interessante para o auditado, né? Nunca esqueçam, não são as perguntas que não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. Porque quando eu pergunto, eu forço alguma reflexão. Bom, então, se nós estamos de acordo com isso, deixa eu trazer um dado para vocês. Esse dado aqui, ó, ele aparece. Isso aqui é um estudo que esse instituto faz lá nos Estados Unidos, esse Right Question Institute. Eles fazem isso aqui anualmente. E esse gráfico especificamente, ele está publicado em um livro. Deixa eu ver se ele está aqui atrás de mim. Uma capa verde. Uma questão bonita, uma bela questão. Não estou vendo aqui, mas ele está por aqui. É uma bela questão. Tem uma capinha branca e verde. Bom, e nesse livro, então, ele apresenta esse gráfico. Olhem que interessante. Esse Right Question Institute, ele procura investigar de pessoas de 1 até 18 anos. 1 até 18 anos. O quanto essas pessoas aplicam 3 habilidades de forma sistemática. Essas 3 habilidades, talvez vocês estejam conseguindo enxergar aqui, ó. Nós temos essa linha verde, é a que representa a leitura, a habilidade de leitura, ou seja, se eu uso sistematicamente a leitura. Depois nós temos a linha laranja, que é a escrita, que ela tem um comportamento muito parecido com o da laranja, né? Vocês veem, ela vai aumentando quase que sistematicamente, quase que junto, até os 18 anos, né? Aqui no eixo horizontal são as idades. E depois eu tenho mais uma habilidade que está plotada aqui na linha amarela, que são as perguntas. Então, o que vocês observam? A leitura e a escrita, elas praticamente vêm aumentando, ó, começa ali em 0 aos 2 anos de idade, o 3 já aumentou um pouquinho, e vai aumentando sistematicamente, até chegar lá com 18 anos, e a gente poder afirmar que praticamente 3/4 das pessoas com 18 anos de idade aplicam sistematicamente as habilidades de ler e escrever. Até aí, tranquilo. Agora vamos olhar então essa linha amarela. Olha que interessante. Ela tem um pico ali perto dos 3 anos, que é aquela fase que talvez vários de nós aqui já passou, quando as crianças fazem lá os sucessivos porquês, né? Por quê? Por quê? Porque ela fica perguntando, 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 perguntando. Mas vejam que ela começa a cair de maneira constante, e quando ela chega ali aos 18 anos, pasmem, a gente tem ali talvez 1/4
um quarto, 25% das pessoas aplicando de maneira sistemática a habilidade de perguntar. Então, sempre que alguém me pergunta se um auditor continua ou continuará sendo útil, eu costumo mostrar isso aqui. Porque na medida em que a maioria, 3/4 das pessoas, não estão fazendo perguntas sistematicamente, só um quarto, se eu tenho uma galera que, pelo próprio título da função, que é auditar, que vem de ouvir, se eu tenho uma galera que é boa de fazer pergunta, evidentemente, esses caras vão ser cada vez mais necessários. Porque, vejam, tem uma máxima que eu gosto muito, que eu digo o seguinte, ó, quebrar, descumprir procedimento, nunca. Agora, questionar padrões, isso é saudável. Não no sentido de questionar por questionar, entendeu? De estar se revoltando, não é isso. Questionar no sentido de se buscar uma melhor maneira de fazer aquilo. Isso é altamente saudável. E o que eu estou mostrando para vocês, com base em dados, é que talvez hoje a gente está num cenário onde poucas pessoas estão fazendo isso. A gente não está praticando, aplicando rotineiramente a habilidade perguntar. Bom, eu vou só falar mais uma questão e aí depois acho que tem uma dica e depois eu vou 6 pontos aqui que eu quero conversar com vocês e eu espero interagir. Eu só estou alinhando aqui um pouquinho alguns conceitos. Tradicionalmente, uma auditoria ela estaria aqui nessa primeira linha dessa figura, né? Onde vocês estão vendo ali a auditoria tradicional. Evidentemente, toda e qualquer auditoria, eu vou olhar para os 3 tempos, eu tenho que olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Sempre que me perguntam se tem alguma figura que eu use para a gente explicar uma auditoria, eu costumo dizer o seguinte, ó, uma auditoria é como você entrar em uma sessão de cinema, o filme já rolou há 1 hora, você entra lá, já tinha 1 hora que o filme rolou, você vai ficar ali 10, 15 minutos, você vai sair da sala. E você tem que conseguir dizer como é que o filme começou, como é que ele está acontecendo, como é que ele vai terminar. A auditoria é isso. Você pega uma amostra, mas nessa tua amostra você tem que ter condição de ter entendido alguma coisa do passado, tem que entender o presente e tem que minimamente tentar, com base em dados e fatos, enxergar, entender, compreender como é que vai se dar aquilo ali no futuro. Bom, mas então, olhando tradicionalmente, a gente pode dizer que quando eu estou olhando para o passado, a gente está fazendo a boa e velha análise de registros. Quando eu estou olhando para o presente, ainda ali na auditoria tradicional, eu estou entrevistando pessoas, eu estou observando atividades. Quando eu estou olhando para o futuro, eu estou fazendo uma análise de procedimentos. Quer dizer, sempre que eu leio um procedimento, eu estou procurando ver quando aquilo ali for feito, como é que vai ser feito. Quando for feito, como vai ser feito. Então, quando eu estou olhando o procedimento, puramente eu estou olhando para o futuro. Mas a 19.011, a mesma 19.011 que eu já comentei, desde a versão 2011, que continuou agora na versão 2018, ela, embora ela não requeira explicitamente, ela aborda muitas vezes a palavra risco. E de uma certa forma, então, ela aborda o conceito chamado de auditoria baseada em risco. Quando a gente aplica o conceito de auditoria baseada em risco, eu diria que tem, no mínimo, 2 grandes questões, ou 2 grandes momentos, onde a gente precisaria efetivamente aplicar o conceito de risco na auditoria. Um deles, no mínimo, é no planejamento, ou seja, você vai, inclusive, definir quanto tempo você vai alocar na sua auditoria para cada processo em função do risco proporcional daquele processo, considerando todo. Inclusive, a própria coleta de amostras, sei lá, eu tenho uma linha de produção ou uma unidade que ela é responsável por 70% do faturamento.
obviamente eu tenho que passar muito mais tempo aqui do que naquela outra unidade que é responsável por 30% do faturamento. Né? E o segundo momento, tão importante quanto, se eu fosse pegar no mínimo esses dois, é o momento de eu classificar as minhas constatações. Porque eu devo dar mais relevância para aquelas constatações que representam maior risco para o negócio, para as partes interessadas, não importa. Né? Assim como eu devo dar menor relevância para aquelas constatações que não significam, não representam assim, um risco tão significativo. Bom, mas, na prática, o que significa, então, eu aplicar o conceito de auditoria baseada em risco? Bom, quando eu estou olhando para o passado, além de registros, vejam que em todos eles eu botei o símbolozinho do mais ali, tá, pessoal? Então, além de eu analisar registros, eu vou também procurar analisar resultados. O que essa organização veio conseguindo fazer ao longo do tempo. E, acima de tudo, eu vou olhar lições aprendidas. Né? O que essa organização tem conseguido aprender com ela mesma ao longo do tempo. Se vocês observarem, inclusive, na 9001, a 9001 tem, e provavelmente vai continuar tendo, tudo indica que, um requisito lá 716, que é o conhecimento organizacional. Se vocês olharem lá nas notas do 716, ela fala explicitamente em lições aprendidas de projetos bem-sucedidos e de falhas. Porque lição aprendida não é só do que dá errado, tá? Também tem que ter lição aprendida do que deu certo, que ajuda muito. Muito. O que dá certo não foi mera coincidência. Quando eu olho para o presente, numa abordagem baseada em risco, além de entrevistas e além de observação de atividades, eu também consigo farejar a mentalidade de risco, como é que está a mentalidade de risco das pessoas, e o critério para tomada de decisão, que também é tão importante quanto. Eu tenho que saber, na hora do pega para capar, qual é o critério que essa organização prioriza. E quando eu olho para o futuro, para além de análise de procedimentos, eu também vou procurar compreender quais são as estratégias da organização, como é que ela está procurando se enxergar ao longo do tempo, daqui para frente, e qual tem sido o seu desempenho frente às metas estabelecidas. Então, vejam, essa aqui também é uma maneira, uma boa maneira, de eu agregar mais valor, ou seja, ao invés de eu me limitar, e não tem nada contra, tá? Aquilo ali que eu estou chamando de abordagem tradicional, mas eu também já procurar avançar em relação àquilo que a gente pode chamar de auditoria baseada em risco. Muito bem. Mas, além disso, eu tinha dito que antes de eu abrir aqui 6 pontos que eu quero interagir mais com vocês, eu quero dar uma dica, que para mim essa aqui é uma dica de ouro. Se você eventualmente tem se deparado com alguma dificuldade, até mesmo para converter almas. Converter a alma mesmo, tá? Fazer as pessoas passarem a acreditar mais nisso aqui tudo. A dica é a seguinte, isso aqui pode ser aplicado em auditoria interna, auditoria externa, depois vocês podem me contar aí pelas redes sociais, vou ficar muito contente de saber. A dica é a seguinte, ó. No comecinho da auditoria, no comecinho, procura fazer a seguinte pergunta, ou a seguinte pedido. Por gentileza, eu gostaria de saber quais foram, aqui no passado recente, sei lá, 1 ano, 2 anos, não precisa passar disso. No passado recente, quais foram as não conformidades mais significativas que vocês tiveram aqui? Pergunta tranquila. Ou você pode pedir até as top 10, top 20, top 10, top 20, não conformidades mais significativas que aquela organização teve, que aquela área teve. Aí o sujeito vai te apresentar. E aí você vai fazer o seguinte pedido. Por gentileza, eu gostaria de ver a análise de causa que vocês fizeram dessas 10 ou dessas 20. Ou dessas 5. E aí, você pode até anotar essas causas ou guardar de memória, não importa. Mas vejam, partindo da premissa que essa organização já fechou,
já encerrou essas não conformidades, portanto, para ela, aquelas causas já haviam sido eficazmente removidas. Já haviam sido removidas. E quando você guarda essas causas na tua cabeça ou em algum material que você tenha anotado, não importa, e eu costumo dizer o seguinte, beleza, feito isso aí bem no comecinho, você vai continuar a tua auditoria do jeito que você planejou. Não vai mudar nada. Mas você vai procurar ficar atento se alguma ou algumas dessas causas ainda eventualmente estão presentes. Eu já tive vários casos desse na minha vida. Vários. Não foi nem dois. De que algumas causas que a organização acreditava, e não tinha sacanagem, tá? Realmente os caras acreditavam que a ação, as ações corretivas que eles já haviam implementado, que elas tinham sido eficazes para remover essas causas. Eles realmente acreditavam que tinham removido. E é muito bacana, porque quando você eventualmente tropeça, no bom sentido, não me entendam mal, quando você tropeça numa dessas, por isso que eu falei ainda há pouco, é quase que um processo de conversão de almas, né? As pessoas começam a dar muito mais valor para a auditoria, porque ela percebe que você pode estar sendo ainda um extra check, né? Um check adicional, uma verificação adicional que pode ajudar ele nisso. Vejam, os caras fizeram tudo certinho, fizeram análise de causa, estabeleceram ações corretivas para remover aquelas causas, avaliaram a eficácia. Eles consideraram que estava tudo pronto. Eles consideravam, eles acreditavam realmente que estava pronto. E isso é muito fácil de fazer, pessoal. Isso aqui você vai, para você fazer esse pedido aqui e fazer essa análise que eu falei, você vai levar, sei lá, 15, 20 minutos no início da tua auditoria, né? E guarda aquela informação e procura ficar atento, só isso. Você vai continuar do jeito que você planejou tudo, não vai mexer em nada. Mas só procura ficar atento se alguma daquelas causas que os caras listaram lá, se alguma delas ainda está presente. Eu posso garantir para vocês que ela é uma dica simplinha, mas ela costuma dar belos resultados mesmo, inclusive no sentido de surpreender o auditado, tá? Porque não é raro que o sujeito realmente estava convencido que aquilo já tinha sido totalmente removido e aquela causinha estava lá ainda quietinha no canto dela, podendo aparecer a qualquer momento. Bom, mas eu tinha dito que para além disso que a gente falou até agora, eu listei aqui meia dúzia de pontos sobre os quais eu gostaria de trocar ideia, realmente trocar ideia com vocês, tá? Então, eu vou apresentar algumas questões, eu queria ouvir o que vocês pensam, eventualmente as experiências que vocês já tiveram nesse sentido, né? Lembrando, como eu havia comentado há pouco, quando a gente está falando de um processo de auditoria, a gente está falando de um grande C, de um grande check do PDCA. O check é esse que pode me levar a mudanças profundas ou a mudanças não tão profundas, isso é o que menos importa, mas ele é um processo que ele faz parte, ele é um dos motores da melhoria contínua do sistema, né? O que movimenta o PDCA, o PDCA ele é curioso porque a gente tem duas etapas que elas são mais de fazer, que é o do e o act, né? Então no do eu estou fazendo, o do é fazer, no act eu estou agindo. O P eu estou planejando e o C eu estou verificando. Então, vejam, agora, para que isso aqui tudo rode, para que eu tenha o movimento de melhoria, eu preciso ter estes mecanismos de check, porque o que vai impulsionar, o que vai fazer o movimento acontecer é exatamente o check. Mas então vamos lá. O que a gente pode dizer sobre auditorias que agregam ou que geram valor? Em primeiro lugar, é a questão do alinhamento estratégico. Ou seja, é virtualmente impossível, eu vou repetir, é virtualmente impossível eu planejar e conduzir uma boa auditoria que eu não tenha conseguido entender o contexto dessa organização.
na medida que eu consigo compreender o contexto, eu vou conseguir conectar esses 4 pontos que são essenciais. Vejam, eu sempre digo, e já comentei com vocês aqui, mas vamos lá de novo, não tem problema. Quando a gente olha uma organização de cima para baixo, o que nós temos de cima para baixo? Nós temos estratégias e metas. Basicamente é isso. Estratégias e metas. E de baixo para cima, o que nós temos? Nós temos processos e indicadores. Processos e indicadores. Evidentemente, os indicadores têm que fechar com as metas, né? As metas têm que estar expressas, alinhadas aos indicadores, porque se eu não medir alguma coisa que estou estabelecendo uma meta, não vai fazer muito sentido. E os processos precisam estar alinhados, conectados com as estratégias. Se eu tiver uma estratégia que ela não é suportada por um processo, essa estratégia não passou de um sonho. Se eu tiver um processo que não está contribuindo com uma estratégia, esse processo é um sério candidato a ser eliminado. Então, vejam, o que eu estou dizendo com esse alinhamento estratégico é exatamente a gente conseguir ligar esses 4 pontos. Processos e qualquer prática de gestão que eu tiver na organização, e isso tem que estar intimamente, tem que estar conectado, o auditor, tem que conseguir enxergar essas conexões disso com o propósito e com a cultura. Vejam, propósito, hoje, ele é o princípio central da ISO 37000. A ISO 37000 é a norma de governança nas organizações. Cultura, nós já temos a ISO 10010 sobre cultura organizacional da qualidade. Você pode substituir essa qualidade por qualquer outra coisa. Pode ser cultura organizacional de compliance, cultura organizacional anti-suborno, cultura organizacional ambiental, não importa. Tá? E a 37 fala em propósito. Então, vejam, nós estamos falando de processos, práticas, propósito, que é o primeiro princípio, vou mostrar para vocês aqui, da ISO 37001, e cultura, que é a 10010. Vamos lá, enquanto eu procuro aqui a 37000. Considerações ou adições, comentários, dúvidas, falem algo, por favor. Eu achei super interessante quando você falou de ouvir, né? Até os 18 anos. Isso. E eu fiquei falando com a Nayara aqui, será que quando a gente fica mais velho, né, que no meu caso, 60, a gente passa a ouvir mais do que falar também? É possível. Ou fala mais e eu escuto menos? Também fiquei... Você não tem essa pesquisa, né? Não. Mas olha só, provavelmente, e a gente está tendo agora uma questão geracional, né, Evandro? Mas provavelmente quando eu venho praticando pouco perguntar, eu creio que seja muito improvável que daqui para frente essa curva mude. Aquela tendência, na melhor das hipóteses, ela vai ficar flat ali, né? Mas eu não vejo como ela ter, porque qual seria o estímulo? Imagina, se até os meus 18... E na realidade, pessoal, tem estudos aí que estão demonstrando isso, tá? Em parte, pelo amor de Deus, tá? Mas, por exemplo, provavelmente o Evandro, eu, Tadeu, eventualmente mais alguém, quando a gente estudava ou estudou lá no sistema educacional, a gente tinha que ir atrás de informação, a gente tinha que pesquisar. Hoje, uma das principais formas de obter informações é isso aqui. E nisso aqui, a informação ela me é trazida naquilo que o algoritmo acha que eu quero saber. Então, fatalmente, isso é uma constatação, tem estudos demonstrando isso. Então, digamos, essa queda na aplicação efetiva da habilidade de perguntar, ela pode ser preocupante. Porque, na realidade, se você for comparar hoje, procura olhar no seu redor. Quantas vezes no dia você vê alguém entrando lá no Google, coisa que eu vale, fazendo uma pergunta? A grande maioria das pessoas, o comportamento típico que a gente está tendo é consumir aquilo que o algoritmo me traz. Então, eu não preciso nem perguntar, mesmo que seja para o Google. O simples... Pessoal, qual foi uma das grandes
fake news no bom sentido, que surgiu aí na IA. Assim começou a popularizar a IA, porque os caras diziam que ia ser a profissão do futuro. Alguém lembra? Sim, Engenharia de quê? prompt. Engenharia de prompt. O que é o prompt? É a Fazer uma pergunta, né? pergunta. Olha só, os caras estavam dizendo que ia ter uma profissão do futuro que era ser perguntador. Porque o prompt nada mais é do que a pergunta. Olha que absurdo. Agora já viram que não vai precisar, evidente, nem faz sentido. Né? Mas vejam, para ver como a gente está carente de saber fazer a pergunta. Porque, evidentemente, quanto mais precisa for a minha pergunta, até mesmo para IA, melhor vai ser a resposta que eu vou obter. Né? Então, meu querido Evandro, eu sinto muito, mas eu creio que alguns de nós ainda são exceção aqui. Né? Eu não vejo nenhum fator que pudesse fazer a gente reverter aquilo lá e para ela voltar a subir. Pelo amor de Deus, aquilo ali é uma média, é um estudo, com todo rigor científico, né? Mas ele não tem nenhum grande fenômeno que vai dizer, não, pô, a gente vai ter... De um modo geral, a gente está se tornando menos perguntador do que já foi outrora. Então, de regra geral, eu posso concluir que fazer perguntas é o segredo para IA e para AI, Para aí. Ou para auditoria interna. e para A de um modo geral, pode. A auditoria interna também, então tá Isso ótimo. também. Eu acho que Auditor para a vida interno. também, né, Para Evandro? a vida, claro. Eu acho que quanto menos você pergunta, menos você sabe, menos você conhece. E digo mais, e não precisa ser muito rebuscada, não. Quando eu fazia auditoria de processo na Volkswagen, o processo eu vou estar em contato com quem? Operador, montador. Eu aprendi muito com aquele povo lá. Claro. Porque tem muita gente que tem, sabe, tem uma certa restrição em perguntar para um sujeito que está ali sujo de graxa, como é que ele faz, por que ele deixa de fazer. E eu percebi logo que isso aí é a chave do sucesso para você fazer uma auditoria de processo. Você aprende muito por que o cara está fazendo assim, está fazendo assado. Entendeu? Então, eu concordo. Perguntar hoje e o pessoal é difícil, é complicado, eu não vejo. É verdade. Boa, Tadeu. Eu costumo dizer que para aprender basta você estar vivo e querer, porque você pode, com todo Sim. mundo, né, meu? Você pode conversar com o motorista do Uber, com o motorista do táxi, com o recepcionista, você vai aprender coisa. Você vai aprender coisa que você não sabia, pô. Né? Naquilo ali o cara sabe muito mais que a Não, gente. e tudo. Eu estou dando aula para um pessoal do técnico mecânico, e a molecada é meio, né, meio alheia a esse tipo de coisa. Aí um deles chegou um dia para mim, e eu estava falando para eles de gestão de carreira mesmo, eles buscarem o conhecimento. E um deles falou assim: professor, eu quero mesmo, meu sonho é ser ferramenteiro. Falei, pô, eu vou preparar uma apresentação para esse povo. Aí fui na internet, 20 minutos eu gastei. Entrei lá e falei, o que eu preciso para ser um ferramenteiro? Aí me apareceu um monte de site lá, uma lista, pô, botei aquela lista. Aí, pô, preciso entender desenho técnico. Aí fui na internet. Meu, o que tem de curso de graça de desenho técnico? De tudo. Aí eu preciso aprender não sei o que lá, AutoCAD. O que tem de curso de AutoCAD? Eu falei, meu, aqui eu não estou falando para vocês gastar dinheiro para aprender, não. Gastar dinheiro é ter vontade. Está muito acessível hoje. Hã? Está muito acessível hoje, né? Tudo, e está tudo na Sim. mão, né? Cara, dos 10, 15 itens que tinha lá para ferramenteiro, eu pesquisei uns 4, 5, a quantidade de escola que eu nem conhecia, que tem coisa gratuita para você aprender, uma coisa de louco. Então, hoje, não aprende, não vai. Quem não sabe, não se interessa em conhecer. Mas a própria questão do tempo, né, Tadeu? Hoje, com essa história do scroll das telas, né? Se você pegar uma mensagem de mais de 1 minuto e meio, já é uma eternidade. Então, vai ser um abacaxi. Como é que a gente vai formar? Isso é uma grande pergunta, né? Como é que a gente vai formar um especialista não importa o que seja, com micro lições ou nano lições de 1 minuto e meio, por exemplo, ou de 30 segundos, né? Porque os caras vão passando. Né?
Eles vão passando. Mas olha só, eu tinha dito que eu ia mostrar para vocês aqui, ó, a 37.000. A 37, então, essa norminha já está publicada aqui pela BNT também. Ela é ISO de 2021, tá? ISO 37.000, fala de governança, tá? Essa norma está baseada essencialmente em 11 princípios, tá? Ela é uma das normas ISO que é baseada em princípios. Então, ela tem essa figura aqui muito bonita. Então, eu tenho lá, ó, aqui no meio, ó, pela legenda, estão vendo aqui esse cinza mais claro, é o princípio primário da governança. Depois eu tenho os princípios fundamentais, nesse anel aqui no cinza mais escuro, os princípios facilitadores, esse anel branco, e aqui no anel mais exterior os resultados. Vejam que o princípio primário é um só, é o propósito. É o propósito, pessoal. É o propósito. Então, naturalmente, o auditor ele tem que conseguir conectar as coisas que ele está vendo ao propósito. Então, vamos ver o que ela diz que é o tal do propósito, né? Embora possa parecer meio evidente, mas sempre é bom a gente ver o que um padrão global está nos dizendo, né? Governança integrada, plá, plá, plá. Aqui ela repete a figura. Então, vamos lá. Está aqui. Propósito. Propósito. Convém que este propósito organizacional defina as intenções da organização. As intenções da organização. Em relação ao ambiente natural, à sociedade e às partes interessadas da organização. Convém também que o órgão de governança assegure que um conjunto associado de valores seja claramente definido. Aqui na primeira frase, vejam aqui, ó. Convém que o órgão de governança assegure que a razão de existência, o propósito é a razão de existência, que isso seja claramente definido como propósito organizacional. Então é isso. Para eu agregar valor, obviamente, eu tenho que começar a conectar as coisas com o próprio propósito. Para que essa organização existe? O que ela se pretende? O que ela pretende entregar de valor para a sociedade? Né? Então, vejam, a gente falou de processos, práticas, propósito e cultura. Cultura, como eu tinha dito, também temos uma norma exclusiva da ISO para isso, que é a 10.010, tá? Cultura Organizacional da Qualidade. Tá? Belíssima norma, tá? Para quem curte esse assunto e para quem gosta, lembrem-se, hoje nós já temos diversas normas de sistema de gestão que incluem um requisito de cultura. Tá? Eu posso citar, vou pegar 3 aqui. Posso citar 56.001 de 2024, nós temos lá um requisito de cultura da inovação. 37.301, Sistema de Gestão de Compliance, de 2021, temos lá um requisito de cultura de compliance. A 37.001, versão 2025, Sistema de Gestão de Suborno, a gente tem lá um requisito inteirinho de cultura anti-suborno. Tá? Essa é uma tendência inescapável. Tá? Qualquer sistema de gestão ele vai ter que abordar com mais profundidade o tema cultura. Né? Só por curiosidade, cultura é um conjunto de 6, na definição do 10.010 é um conjunto de 6 componentes. Eu costumo dizer que 4 deles, se fosse um iceberg, estariam abaixo da linha d'água e 2 são visíveis. Tá? Os 4 que estão abaixo da linha d'água, valores, crenças, história e ética. Valores, crenças, história e ética. Isso aqui eu não enxergo. Eu não enxergo. Os 2 que são visíveis, que estão acima da linha d'água, são o quê? Atitudes e comportamentos observáveis. Então, as minhas atitudes, os meus comportamentos, obviamente, elas refletem os meus valores, as minhas crenças, a minha história, a minha ética. Diga lá, Evandro. É porque eu não tenho a norma, é 10.10, é isso mesmo? 10.010. 10.010, tá. Deixa eu mostrar a carinha dela aqui. Essa até a última vez que eu olhei não estava ainda publicada em português, mas ela existe. Bem, Evandro, depois tu consegue colocar no grupo essas normas? Se tu digitou aí. Eu posso colocar aqui no chat. Obrigada, Rodrigo. Já aqui, ó. Aqui, ó. 10.010. Tá? A 10.010. Diretrizes. Esses 3 verbos que são sensacionais também. Ó. Entender, avaliar e melhorar. Entender, avaliar e melhorar a cultura organizacional da qualidade. Tá?
Bom, então, por enquanto, o que eu citei aqui de diferente? Eu vou escrever aqui. Aqui. Eu citei a ISO 37000. Essa aqui trata de governança. E citei a ISO 10010, que fala de cultura organizacional da qualidade. Tá, mas enfim, era só para vocês entenderem até a conexão com aquilo que eu coloquei ali no nosso material, né, que eu mencionei, então, processos, práticas, propósito e cultura. Tá? Isso como esse alinhamento estratégico do próprio auditor. Se eu não me esforçar para conectar esses 4 pontos, a minha auditoria vai ser aquilo que eu chamo de uma das piores coisas, que é ser uma auditoria apenas formal. Diga lá, Tadeu. Eu acho que você já respondeu, então. A minha pergunta era a seguinte: como é que eu vou fazer com uma empresa que não tem propósito, não tem planejamento estratégico, consequentemente não se preocupa com cultura? Eu vou entrar lá, é uma coisa que, sabe? Como é que eu vou planejar uma auditoria nesse caso? Tá, homem, a tua questão é excelente. Só te liga o seguinte, homem. Toda organização tem cultura. Toda. Não, tudo bem. Ela pode ser mais favorável ou menos favorável, pode estar explícita ou não explícita, mas ela tem. Assim como ela tem um propósito. Ele pode estar explícito ou não. O próprio processo de planejamento estratégico, veja, as normas, isso está lá desde o anexo SL, portanto se aplica a todas, em nenhum momento, por enquanto, nenhuma norma fala do processo de planejamento estratégico. Elas falam do direcionamento estratégico. Algum direcionamento estratégico o cara tem. O que vai acontecer, por isso que eu tinha feito até aquele disclaimer inicial, é o quê? Sempre que a gente está estudando um modelo, e salvo engano, o foco da nossa próxima aula, última, é modelos. Quando a gente está estudando um modelo, entre tantos, tem no mínimo 2 formas que eu posso usar para estudar um modelo. Eu posso procurar enxergar o que é o mínimo do mínimo do mínimo que eu posso fazer para demonstrar atendimento àquilo, ou eu posso procurar entender qual é o benefício que aquele modelo pode trazer. O nosso foco que eu provoquei para hoje são auditorias que agregam valor. Tá? Portanto, o próprio contexto da tua auditoria, se a organização não tiver muito nessa, se ela tiver querendo apenas fazer aquele mínimo necessário, assim, para passar raspando, mas alguma coisinha você consegue esticar um pouco essa corda, né? Principalmente mostrando para ela os benefícios que ela pode trazer se ela abordar aquelas questões. Os benefícios que ela pode ter se ela abordar aquelas questões, né? Hoje ainda eu tive uma reunião com um cliente bastante tradicional, nossa, bastante sério, e eles estavam com a seguinte preocupação, né? Eles não possuem um sistema de gestão da continuidade do negócio, não possuem. Mas eles possuem um sistema de gestão da qualidade e um sistema de gestão ambiental. E alguém lá, por alguma razão, até em função de pressão de clientes, eles começaram a esboçar algumas coisas ali com uns planos de continuidade dos negócios. E aí o pessoal da auditoria interna foi olhar isso e estava procurando, e obviamente encontrou lá uma porção de constatações, de findings, né? E está procurando elaborar um relatório, mas como eles não se propuseram a atender diretamente a 22.301, que é a norma de continuidade dos negócios, sistema de gestão, requisitos, eles estão procurando, e aí vieram conversar comigo sobre qual seria a melhor maneira de dar aqueles feedbacks, né? E eu estava lembrando a eles que existe uma técnica de redação de constatações, e que ela é uma técnica que ela é particularmente útil quando a gente está redigindo observações e oportunidades de melhoria. Observações e oportunidades de melhoria. Tá? Essa técnica, ela tem um nomezinho chique, mas é bastante simples. Se chama Actionable Comment. Tá? Um comentário capaz de gerar ação.
Eu vou achar aqui uma apresentação e eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Então, esses chamados actionable comments, eles, basicamente, você procura já colocar na tua redação o que pode dar errado se o sujeito não tratar aquelas questões, certo? Aqui, ó. E isso, só isso, já pode ser uma maneira de você agregar um valor, porque você vai estar forçando o querido auditado a fazer uma análise mais profunda. Então, olha só, os actionable comments e o registro de evidência. Aqui é outro papo. Ó, uma boa técnica de redação são os chamados actionable comments, ou comentários capazes de geração. Ela é particularmente útil, como eu disse, para observações de oportunidade de melhoria. Mas, basicamente, ela significa algumas coisas. Eu vou contribuir com a priorização por parte da alta direção, então eles vão ter um elemento que ele vai entender qual é a consequência. Eu vou demonstrar o valor dele resolver essa determinada questão. Eu vou fornecer um direcionamento claro para a ação. Eu não vou ser prescritivo, nem posso. E eu vou fatalmente incrementar a taxa de tratamento dessas constatações. Basicamente, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que descrever a situação atual, o que eu observei, e as consequências específicas, se não tratada. Ou seja, por que é importante resolver. Peguei alguns exemplos aqui. Ó. Eu posso dizer para você, a disponibilidade da política do sistema de gestão exclusivamente no idioma português, isso é uma constatação, isso é um fato. Pode, aqui é a consequência, pode dificultar a sua disseminação nos outros países que existam operações. Vejam, eu não estou dizendo em quais idiomas tem que estar escrito. Não estou dizendo. Nem estou dizendo que precisa. Eu só estou dizendo, olha, meu, se liga, porque o fato dela só estar escrito assim, isso aqui pode criar problema ali. Agora, a decisão é de vocês. Então, se a gente começa a exercitar isso aqui, né, Tadeu? Você vai começando a gerar umas pulguinhas atrás da orelha ali dos carinhas. Posso te garantir. Mais um exemplo, eu botei alguns aqui. Ó. A ausência de uma sistemática de análise crítica dos indicadores de desempenho, para além dos resultados que circulam pelas gerências, pode levar a uma dificuldade para demonstrar a eficácia do sistema em satisfazer as necessidades. Eu não estou dizendo que ela está levando. Eu só estou dizendo, olha, meu, você só tem um negócio aqui que é um relatório que circula. Né? Eu não tenho exatamente uma sistemática de análise crítica de indicadores de desempenho. Certo? Mais um. O fato de eu não ter definido parâmetros para descontos no processo vender pode impactar diversamente a minha imagem diante de determinados clientes. Eles podem ficar com um ciúminho, porque eu dei mais desconto para um ou para o outro. Entende? Então, essa questão da agregação de valor, eu concordo contigo, evidente, ela é uma preocupação totalmente pertinente, né? Principalmente daquelas empresas que estão ali procurando olhar só o mínimo para passar. Eles acham que tem um cara lá que é o dono do sistema, que é tudo com ele, tal. Tem tudo isso aí que a gente sabe, mas como eu tinha falado lá no início, né? Nada elimina que um bom auditor ele pode ir plantando algumas sementinhas, né? E que daqui a pouco o cara começa a perceber outros ganhos que ele pode ter, ao invés de simplesmente ficar ali, ter medo de procedimento escrito, ficar dizendo lá que, né, apontando o dedo para o sujeito que ele não seguiu o que estava escrito, etc, e tal, ter lá um certificado pendurado na parede e tal. Tá? Então esse é o primeiro ponto. A participação, eu acho que da figura da autodireção, ela aumenta muito. Eu acho que a porcentagem de tempo gasto na auditoria com esse pessoal, acho que aumenta muito com relação a tudo isso, quando você fala de risco, quando você fala de estratégia. Tem que falar a língua deles, né? Tem que falar a língua deles. Eu tenho que me virar e falar a língua deles, claro. É isso. Muito bem. Então, esse era o primeiro dos 6 que eu queria conversar com vocês. Vamos ao segundo. Essa aqui não preciso mais, essa aqui não preciso mais, essa aqui não preciso mais. Está aqui. Então, esse aqui era o primeiro. Segundo, é efetivamente o aprendizado organizacional. A auditoria, evidentemente, ela faz parte do grande
do grande ambiente ou do grande processo de aprendizado, né? Isso pode significar várias coisas. Isso pode significar, além de eu promover uma reflexão crítica, né, eu promover o pensamento crítico, fazer perguntas promove isso, mas significa também eu conseguir disseminar boas práticas. Eu posso, eu mesmo, contribuir com essa disseminação dentro da própria organização, né? Seja entre processos, seja entre áreas, seja entre equipes, né? Esse compartilhamento. Então, eu gosto de me lembrar que nós, por muitos anos, fizemos um processo de avaliação segundo era um modelo que adotava os critérios de excelência em plantas ao redor do mundo inteiro, tá? Então, a gente está falando de China, México, Itália, leste europeu, Estados Unidos, Brasil, uma porção de coisas, de uma mesma organização. E eu me recordo, eu fiz isso aí por, sei lá, 10 anos seguidos, incluindo várias idas para a China, né? No mínimo uma vez por ano, às vezes mais, para lá. E eu me lembro que quando o conceito de aprendizado ou de learning, os caras conseguiram absorver e entender, foi muito curioso, porque então dentro da mesma organização, algumas gerências criaram as chamadas Learning Hour, era a hora do aprendizado, algumas criaram o chamado Learning Hour, era a hora do aprendizado, alguns criaram lá o Learning Room, então era uma sala de aprendizado, os caras tinham lá, sei lá, quadros murais, produtos, né? Alguns criaram o Learning Corner, né? Era o cantinho do aprendizado, enfim, não importava. Mas os caras tinham entendido o conceito do learning. Isso era o vital. Quando a gente fala desse conceito do learning, do aprendizado, significa a gente conseguir internalizar, e o auditor tem um belíssimo papel nisso, internalizar duas coisas, né? Eu tenho dois movimentos que eu preciso ter permanente e continuamente dentro da minha organização. Por um lado, eu tenho que seguir disciplinadamente todos os padrões que me são aplicáveis, e por outro lado, eu tenho que permanente e continuamente buscar aprimorar estes meus padrões. Então, vejam, quando eu consigo combinar esses dois movimentos, é quando eu vou chegar mais perto daquilo que eu poderia dizer que é excelência. O que é excelência? Significa que quando eu olhar o grau de aplicação dos meus padrões, eu estou muito perto lá do 100%. Todo mundo aplica os padrões que se aplicam às suas atividades. E no outro eixo, significa que eu estou permanentemente buscando aprimorar esses padrões. Vejam, se eu só aplicar padrões que esses padrões nunca recebem melhoria, isso aqui não vai me levar à excelência. Ao mesmo tempo, se eu tiver um padrão não aplicado, mas que eu estou sempre procurando melhorar esse padrão, também não vai me resolver minha vida. O que vai resolver minha vida é eu ter os dois movimentos. Então, por um lado, eu aplico disciplinadamente os meus padrões, e por outro lado, eu procuro contínua e permanentemente aprimorar, melhorar, inovar esses padrões. Isso é o que vai significar excelência, é que eu consegui combinar esses dois movimentos, ou seja, que nessa escala da disciplina eu estaria perto, digamos lá, do 100%, e que na escala aqui do aprimoramento eu também estaria perto de 100%. Só um desses movimentos, ou qualquer um deles parcial, não vai me fazer chegar na excelência. Tá? É isso que a gente quer dizer com essa questão aprendizado organizacional. E o auditor, por tudo aquilo que a gente falou no começo, exatamente por esse papel de fazer perguntas, de provocar, ele é alguém que consegue me ajudar nesses dois movimentos, né? Tanto da disciplina, porque ele vai, entre outras coisas, confirmar que eu estou seguindo os meus padrões, mas através até de outras provocações, dessa disseminação, desse compartilhamento, pode ser que ele também me faça enxergar outras formas de eu fazer alguma coisa, né? Ou de uma outra abordagem que eu poderia adotar para um determinado padrão qualquer. Algum comentário, alguma consideração sobre esse segundo ponto aqui? Queria ouvi-los também. Eu queria comentar
Diga. Você falou lá no início da aula sobre chega e fazer pergunta sobre as suas últimas não conformidades nos últimos 2 anos. Uhum, Eu estou pensando aqui, não sei se isso é um caso meu, tá? Tomara que vocês não conheçam esse caso, isso aconteceu comigo. E de você chegar no cliente e você ver a última conformidade, é a mesma que eu dei no ano passado, foi a última. Aí uhum, ele pega, na auditoria interna ano passado, se eu fui auditor, eu dei aquela não conformidade. Aí você volta um ano depois e não abriu nenhuma não conformidade, é só aquela mesmo, né? uhum. Aí você fica pensando, então, que não teve aprendizado nisso, não promoveu nenhuma reflexão crítica, né? Então, Nenhuma. numa auditoria que gera valor, você, isso não deve existir. Você tem que ter várias não conformidades que existem durante 12 meses, a não ser que o cara não queira registrar, né? Mas tem que entender que a não conformidade faz parte da processo da melhoria. É isso mesmo? É, é. Eu estou procurando aqui, eu vou procurar 2 informações aqui para compartilhar. Me dá 30 segundinhos. Tem uma postagem bem tradicional que eu fiz, ela está lá no nosso canal no YouTube. Na realidade, a gente tem alguns paradigmas sobre isso aí, né, meu querido Evandro? Ah, eu sempre digo o seguinte, ó, eu consegui detectar e tratar uma não conformidade, isso não é um problema. Agora, se ela não for detectada, ou se ela não for adequadamente tratada, isso é um problema. Tá aqui, ó, achei. Então, que é exatamente o que você está falando, né? Tá aparecendo para vocês aí? Sim, sim. Tá, né? Olha só. Então, a pergunta é: quando uma não conformidade é um problema? Se ela for detectada e tratada, é nenhum problema. Ó, o que o Evandro está dizendo, ó, se ela não for detectada, já é um problema. Ou ainda, se ela for detectada, mas não for tratada adequadamente, também é um problema. Se ela for ocultada e deliberada, é um enorme problema. Vou até Tá? dar um print nisso aqui agora. É bom, costuma ser útil. É, E quem quiser me ajudar numa certa campanha, eu vou mostrar e vou colar o link aqui no chat. Tá? Tem uma campanha silenciosa que eu faço, que é a seguinte. Aqui no nosso canal tem um vídeo, já tem vários anos desse cara, mas ele continua atual, que é esse cara aqui, ó. Em sua organização, a zero não conformidade é comemorada? Tem 5 anos esse hum, vídeo. Tá? uhum. Na realidade, eu até dou aqui alguns exemplos de outros indicadores que a organização poderia usar e que eles seriam indicadores úteis, né? Quantidade de não conformidade não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Né? Então, a campanha silenciosa que eu faço é a seguinte: sempre que eu vejo alguém fazendo um post lá no LinkedIn, por exemplo, às vezes até executivos elogiando lá os seus Uhum. times, porque passaram pela auditoria com zero na conformidade, eu sempre vou lá devagarinho e mando, mas eu não faço em público, tá? Eu vou lá e mando uma mensagem pro cara: meu, te liga aí, né, cara? Porque o que acontece? Quando eu celebro o zero, o que eu estou dizendo para todo mundo é o seguinte: ó, o zero é bom. Se eu estou dizendo que o zero é bom, todo mundo vai querer ter zero para o chefe elogiar. E se todo mundo vai querer ter zero para o chefe elogiar, o que vai acontecer? Amanhã ou depois vai o Evandro, vai o Tadeu, vai o Mauri fazer uma auditoria e as pessoas vão ficar mais refratárias a aceitar uma não conformidade. Por quê? Porque elas estão aprendendo que o zero é bom. Porque aí rola, inclusive, postagem no LinkedIn com elogio. Então, tem vários outros indicadores nesse vídeo. É um vídeo curtinho, tá? Eu apresento vários lá que você pode usar, mas que não seja o zero não conformidade. Então, sim, né, Evandro, sem dúvida. O sistema de gestão, assim como ele tem que ser preventivo, ou o fato dele ser preventivo, não elimina a necessidade que ele seja detectivo. A minha capacidade de detectar problemas, ela tem que continuar existindo. Por isso que eu coloco ali, né? Quando a não conformidade não é detectada, se eu perdi a capacidade de detectar, é um problema. É um problema. Porque é praticamente impossível, não crível, eu imaginar uma organização que consegue passar 1 ano sem ter uma não conformidade. Não faz sentido nenhum isso. Não foi Né? registrado, né? Exato. Ah,
Aí é outro papo. Tem uma outra pergunta que eu costumo fazer também, tá? Já que a gente está falando de perguntas que movem o mundo. Perguntar para executivos. Qual foi o maior problema, o maior pepino de verdade que você resolveu usando o sistema de ação corretiva do sistema de gestão? Meu amigo, problema de verdade. Não, problema mesmo. Porra, meu, a gente estava, sei lá, com um problema aqui de desatualização do nosso portfólio, estava com um problema de lucratividade. Porra, apliquei as técnicas lá de ação corretiva e a gente conseguiu reverter. Essa é uma boa pergunta. Perguntas movem o mundo. E o nosso papel é perguntar. Eu só posso ouvir depois que eu perguntar. Vamos lá. Esse era o aprendizado. Geração de confiança, esse aqui a gente está até olhando mais para o lado de fora, embora, evidentemente, eu também tenha aqui os colaboradores como a parte interessada, né? Mas eu nunca posso esquecer que o meu processo de auditoria, eu também quero incrementar o nível de confiança da minha organização nas suas práticas, nos seus processos, na sua abordagem sistêmica. E, portanto, eu quero reforçar a credibilidade dessa organização perante suas partes interessadas, né? Isso pode incluir cliente, parceiro, fornecedor, órgão regulador, sociedade, colaboradores e tudo, né? Então, eu, auditor, eu também preciso ter isso em mente, né? Eu não estou ali apenas me representando. Tem uma porção de partes interessadas que depositam, não vou fazer filosofia barata aqui, né, que elas depositam todas as suas esperanças na minha condução, mas elas acreditam que eu também vou estar contribuindo para que, se alguma coisa estranha eu tiver percebido, que eu reporte isso. Faz sentido ou não? Porque isso é uma expectativa genuína, pessoal. Tá? Eu já tive algumas passagens muito interessantes nesse sentido. Inclusive do próprio auditado percebendo que você está bem intencionado e que tem algum pepino ali que incomoda ele na rotina, ele vem e fala para você. Por quê? Porque aqueles carinhas ali que o Tadeu falou, e que é onde as coisas acontecem, esses caras também estão nos olhando. A gente também está sendo auditado. E esses caras aprendem rapidamente algo que é o seguinte: o relatório de auditoria, não importa que seja auditoria interna, se é auditoria de cliente e fornecedor, se é auditoria de terceira parte, o relatório de auditoria, queiramos ou não, se vai ser mais aprofundado ou menos aprofundado, não importa, mas qualquer relatório de auditoria, ele vai cair na mesa da alta direção para análise crítica. Se ela vai ser mais pressão ou menos pressão, não é isso que eu estou discutindo, mas que ela vai chegar lá, vai. Vai. E isso a galera descobre rápido. Tem tempo? Tem. 3 minutos. Muitos anos atrás, um cliente nosso, bem tradicional, continua cliente até hoje, puta indústria, manufatura. Esses caras foram um dos primeiros caras aqui no Brasil que começaram a introduzir equipamentos de controle numérico na sua operação e controladores lógicos programáveis, que tinham lá uma linguagem toda especial. Um programa de um computador, de uma máquina de controle numérico com um controlador lógico programável, aquele programa ele nada mais é do que um procedimento que vai ser seguido pela máquina e não por um humano. Esses caras tinham um gerente da qualidade, de quem eu era muito próximo, inclusive. Já faleceu, lamentavelmente, era uma belíssima alma. E esse cara depois se aposentou, trabalhou com a gente um tempo. Então. E eles nos encomendaram uma auditoria específica sobre essa questão do uso, então. Eles já eram certificados 9001 há muito tempo. Foi uma das primeiras empresas a certificar aqui no Brasil. E era, então, uma auditoria específica sobre o uso dessas questões automatizadas de equipamentos. Eu dimensionei essa auditoria para 3 dias, eu fui sozinho. A primeira manhã, eu passei numa área que eles chamavam lá na época de engenharia do produto. Essa engenharia do produto, na terminologia deles, era uma área que ela pegava os desenhos dos produtos
e gerava os programas desses equipamentos que iriam gerar aquelas peças. Tão simples quanto. Então era um salão enorme, com umas telas, já há muito tempo atrás, eram umas telas monstruosas de grande, parecia um negócio da NASA. Realmente muito bom. E tinha lá 20 engenheiros novinhos, que eles recebiam os desenhos da engenharia e transformavam aquilo nos programas que tinham que gerar aquelas peças. Perfeito. Passei a manhã lá, NASA. De tarde, início da tarde, depois do almoço, eu fui para a produção. E aí eu usei um truque que você não pode queimar a ficha, tá? Você não pode usar muito para não queimar. Mas, em último caso, você pode usar. Quer mostrar a tua fragilidade humana enquanto auditor. Escolhi um senhorzinho lá, grudei do lado dele, me apresentei, disse quem era, o que eu estava fazendo. E aí, falei, passei amanhã lá na área tal, papapá. Disse que a minha auditoria estava dimensionada para 3 dias, mas que eu estava até considerando terminar mais cedo, porque o que eu tinha visto lá me impressionou tanto, estava tudo tão redondo. Esse senhorzinho, Tadeu e demais, ele vira para mim e disse assim, você não sabe de nada. Era tudo que eu queria ouvir, né? Eu falei, pois não. Prestem atenção, pessoal, prestem atenção. Na época, o uso de computador era mínimo. Esse cara, ele tinha um caderninho com espiral, que não é espiral, é helicoide, aquilo, metálico, pequeno, todo desbeiçado. E aí, o que ele tinha? Então, ele recebia as ordens de fabricação, ordens de produção, não importa, com o part number que ele tinha que produzir, com a quantidade. Ele tinha que ir lá no caderninho dele procurar a página que tinha aquele part number e as linhas do programa que ele tinha que alterar. Prestem atenção na história. Evidentemente, o caderninho não estava em ordem numérica, né? Porque ele ia anotando à medida que as peças, que as ordens de fabricação vinham. Então, imaginem o dia a dia desse cara, como era terrível. Ele recebia uma ordem de fabricação, ele tinha que ficar lá no livrinho dele procurando se aquele part number tinha ali alguma página. Se tinha, aí eu falei, tá, mas para aí. Aí tu tá de sacanagem comigo. Falei, como é que tu altera essa bagaça? Aí ele enfia a mão no bolso do macacão, tira uma chave. Ele tinha uma chave que ele conseguia liberar o teclado do equipamento e ele conseguia alterar. Mas como ele era só um operário, ele não conseguia salvar. Entenderam? Ele não conseguia modificar o programa. Ele conseguiria modificar só aquilo que estava entrando em produção, nas regras dos caras lá na época. Então, o dia a dia dele era um saco. Cada ordem de fabricação, ele tinha que procurar e tal. Aí eu falei, tá, mas parei. Aí foi o meu segundo, tá, mas parei. Eu falei, tá de sacanagem comigo? Porque eu me lembro que os caras lá de manhã ainda me falaram que tem um procedimento, tem uma solicitação de alteração de engenharia. Se eu não fazia isso, ele falou, fazia. Fiz várias. Mas não aconteceu nada, parei de fazer. Eu falei, tá bom. Muito obrigado. Aí voltei lá na NASA. Isso aí também é uma dica legal, tá? Eu adoro voltar. Porque, em geral, quando você sai de uma área, a galera pensa, me livrei. Quando você volta, o simples fato de você voltar já dá um quiprocózinho ali, porque os caras pensam, pô, pensei que já tinha me livrado aqui, o maluco voltou. Chega lá então, passei de manhã, vocês estão lembrados? Claro, tá, fui lá agora, sabe como é? Produção, engenharia, sempre tem briga, né? Eu falei, o pessoal lá estava me dizendo que mandava para cá umas solicitações de alteração de engenharia. Eu queria entender como é que vocês processam isso, como é que vocês analisam, enfim. Lembra ali, né? Auditoria baseada em risco, que é o critério de tomada de decisão. Como é que vocês analisam? Como é que vocês decidem essas bagaças? Ah, muito fácil, Rogério. Chega aqui a solicitação para a gente alterar o programa. Eu falei, exatamente. O que vocês fazem? A gente liga para a qualidade e pergunta se as peças estão saindo boas. E em todos os casos que vieram, as peças estavam saindo boas. Se as peças estavam saindo boas, para que a gente ia alterar? Eu falei, tá certo, rapaz. Cara, vejam, era um castelinho de carta. E o único cara que se ferrava nessa história era esse senhorzinho lá da manufatura. Porque esses caras não tiveram a curiosidade, de se perguntar o seguinte, tá, mas para aí, meu. Por que o Tadeu continua mandando solicitação de alteração de engenharia se quando a gente liga para a qualidade, os caras dizem que as peças estão saindo conforme? Que sentido faz isso? No mínimo, ele teria que ter tido a curiosidade de ir lá e perguntar se o cara estava bem, se ele estava bebendo, consumindo algum alucinógeno, que ele resolvia pedir para o cara alterar um troço que saía conforme. Claro que saía conforme, porque tinha um caderninho do velho. Agora, qual é a grande lição dessa história para auditores? Se ele não tivesse me falado, eu não ia descobrir isso nunca, porque na casca estava tudo funcionando. Eu poderia ter feito a mesma coisa que os engenheiros fizeram.
ido lá na ponta, lá na qualidade, e eu descobri que as peças estavam saindo conforme. Por alguma razão, pelo meu jeito, pelas minhas palavras, o senhorzinho percebeu que aquilo era um processo confiável. E é isso que eu estou querendo estimular vocês. E vejam, olhem só. Depois eu aprofundei o papo com esse senhorzinho, né? Ele já tinha relatado isso aí para o supervisor dele. Já tinha comentado isso aí com um gerente, um gerentão industrial que passou lá uma vez ou outra. E ninguém fez nada. Então, vejam, só para estimular cada um de vocês que está aqui ou que está nos assistindo depois. Quando você inspira confiança, aquele auditado, porque vejam, volto a dizer, quem se ferrava era ele. Ele tinha a rotina dele, era horrível. Ele tinha que procurar no caderninho, pessoal, que não estava na sequência. Ele nem lembraria se aquele part number tinha modificação ou não, ele tinha que procurar. Aí ele tinha que botar uma outra ali em fabricação para ver, tirar as medidas e tal, para ver se não tinha que fazer ajuste no raio do programa. Então o dia a dia dele era pesado. Se aquele caderninho sumisse, aquela planta ia gerar 100% de não conformidade. Pensem nisso. Se aquele caderninho sumisse, se ele perdesse o caderninho, se pegasse fogo no caderninho, aquela planta ia gerar 100% de peça não conforme. Por que ele falou? Porque provavelmente ele ouviu falar que tinha um negócio chamado auditoria, que o relatório dessa auditoria, queira ou não, ele chega lá na mesa dos homens. E que os caras vão fazer alguma coisa. Pode até ser que não faça, mas é mais uma chance que ele teria de conseguir ver resolvida a sua rotina. Então não esqueçam, quando a gente fala em gerar confiança, é gerar confiança para todo mundo, inclusive os colaboradores. E aí, provavelmente vários de vocês já tiveram esse caso ao longo da vida, de algum auditado até chamar vocês num cantinho e dizer, meu, dá uma olhada ali. Ó. Por quê? Porque o cara percebeu que vocês também são um instrumento para fazer o tal do PDCA rodar. Entende? Não é... Tem uma das frases que eu cunhei ao longo da minha vida, que eu costumo dizer, e ela é uma frase importante, que eu digo o seguinte, ó, em uma auditoria não existe auditor contra auditado. Existe auditor e auditado a favor da organização, ponto. Isso não é a palavra furada. Não é um contra o outro. Os dois estão querendo melhorar para a organização, ponto, é isso. Tá? Então eu preciso inspirar confiança, eu preciso fazer o cara confiar em mim. Então quando eu estou falando de confiança, a confiança é de todas as partes interessadas. Né? O cara vê, pô, meu, realmente, eu já tinha falado isso aqui para o meu líder, falei para o supervisor, falei para o gerente, falei para um diretor até, e ninguém fez nada. Vamos ver agora se, apresentando isso aqui para o auditor, esse cara cutuca lá onde tem que cutucar e os caras resolvem fazer alguma coisa. Tá? Então, certamente, esse terceiro ponto é bem relevante. E essa confiança, ela é representada dos dois lados, quando se é auditor interno, como no meu caso, tá, Rogério? Eu tinha na montagem final 11 células de manufatura para auditar. E, consequentemente, 11 líderes, né? E desses líderes, eu tinha aqueles que eu podia confiar e tinha aqueles que eu não podia confiar. Claro. Você vai aprendendo com o tempo. Claro. Né? Eu já cheguei a pegar uma conformidade não muito séria, que o líder chegou para mim e falou assim, olha, não anota isso, que daqui a 20 minutos está arrumado. E aí você gera uma certa confiança quando você chega para o cara e fala assim, então vem, arruma, que daqui a pouco eu passo aqui para ver. E realmente estava arrumado de uma forma definitiva, entendeu? É isso aí, claro. Você não iria agregar nada registrando ela, né? Só nada, não ia agregar nada, só ia deixar o cara descontente, então você gera confiança de um lado e do outro. Mas tinha outros que eu não conseguia, que eu não podia fazer isso, entendeu? Claro. Porque o cara era exatamente isso, ele considerava um auditor interno, e tudo bem, eu dava razão para ele, porque a pressão era muito grande em cima dele, né? A reunião de fechamento com o gerente era ameaça de demissão, esse negócio todo, quando a nota não era boa. Mas ele era um eterno caça de cão e gato, entendeu? Eu sabia que ele estava querendo me enganar e acabou. Lembra quando eu falei ali de cultura,
valores, crenças, Exatamente, história e ética. Essas crenças, e tudo isso aqui, o que é visível são as atitudes e comportamentos, né, observáveis. Então, vejam, quais são as minhas crenças sobre uma auditoria? Cada um de nós tem as suas. Para mim, o auditor é um cara chato, ou a auditoria é algo que, pô, ela vai me fazer crescer? É uma crença. E essa crença, evidentemente, ela vai balizar as minhas atitudes e comportamentos, é natural, né? É isso mesmo. Né? Quais são as minhas crenças sobre clientes? Quais são as minhas crenças sobre, sei lá, procedimentos? Eu acho que aquilo ali é útil, não tem nada a ver. Então, é bem por aí mesmo. Muito legal. Muito bem, mas então, certamente esse aqui é um outro ponto bastante relevante, que é esse da questão da geração da confiança. O quinto, acho que é o quinto já, é o terceiro, primeiro, segundo, não, agora é o quarto, né? Quarto, quinto, sexto. A própria 19.011 fala isso aqui claramente, né? Uma das possibilidades de uma auditoria é identificar riscos. E vejam, lá desde o começo a gente falou de entender o contexto. Então, se eu estou entendendo o contexto, eu consigo contribuir com a organização para ela enxergar riscos que talvez ela não tenha percebido. Independentemente do que eu estiver fazendo, seja qualidade, seja antissuborno, seja compliance, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, não importa. Mas pode ser que eu consiga ajudar a provocar a organização a perceber alguns riscos que talvez ela não tenha percebido, ou que ela não estivesse considerando esses riscos como relevantes. Tá? Então, também é uma outra característica de uma auditoria que gera ou que agrega valor. Então, além de eu apontar eventuais falhas, eu posso apontar melhorias potenciais e algumas oportunidades até que sejam estratégicas. Né? Lembrem daquilo que a gente falou ali, daqueles actionable comment. Né? Então, você coloca o que você viu e já diz o que pode acontecer se o sujeito não tratar aquilo ali adequadamente. Né? É um terrorismo do bem, não me entendam mal. Muito bem. Depois, essa eu até listei explicitamente os actionable comments, né? Eu tenho um papel também de contribuir com a prevenção de não conformidades críticas, tá? Quer dizer, então, todas aquelas que possam gerar algum custo mais significativo, alguma sanção ou até algum arranhão de reputação, isso aqui tudo pode ser objeto pode ser como resultado, né, de uma boa auditoria, de uma auditoria que agregue valor, sim. Né? A gente está efetivamente contribuindo com a organização para que ela consiga mitigar isso, que ela consiga manter aquilo ali dentro de níveis de risco aceitáveis. Tá? Ultimamente, não sei até que ponto vocês estão acompanhando, mas até nos nossos primeiros encontros lá, quando a gente falou sobre a avaliação da conformidade, uma das formas de avaliação da conformidade que a gente tem hoje e que está ficando até está se popularizando mais são as chamadas validações e verificações. Eu diria até que ela é um passinho à frente das auditorias como a gente conhece. Tá? A validação e verificação, inclusive, ultimamente, ela tem sido, e o próprio IAF tem dito isso, ela tem sido bastante usada para temas que são temas menos objetivos. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um documento do IAF, que é um documento não muito antigo. Está aparecendo aí? Está carregando. Está carregando, né? Agora foi? Foi, né? Está carregando. Agora foi. Foi. Obrigado. Agora foi. Obrigado. Tá, olhem só. Esse cara aqui, é um position paper do IAF. Estão vendo aqui em cima? 58 páginas. 58. Então, ele fala sobre Corporate Sustainability Information. Tá? Então, ele está falando aqui de ESG, ratings, etc.
Prestem atenção, 58 páginas. 58, tá lá em cima. Eu vou dar aqui um Ctrl F e vou escrever 17.029. Quantas vezes aparece a 17.029 aqui? 125? 102. 102. Quantas páginas tem ali? 58. Incluindo capa e tal. Então, faz conta arredondada. Eu posso dizer que, em média, então, a cada página ele fala 2 vezes na 17.029. Posso? Quase 2. Quase 2. Tá? É um caminhão. Validação e verificação é uma outra forma de avaliação da conformidade. Tá? Ela não é a certificação, como a grande maioria de nós aqui conhece. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque eu queria ilustrar aquele lance ali que eu falei, que uma auditoria bem conduzida, ela pode servir para identificar riscos críticos e questões até reputacionais. Deixa eu mostrar aqui 2 matérias para vocês. H&M. Vocês já ouviram falar naquela rede H&M, né? Sim ou não? Não, acho que não. É uma rede de lojas, acho que tem em São Paulo agora também. Bom, Decathlon, todo mundo ouviu falar? Ah, sim, Decathlon, sim. Tá. Isso aqui foi lá na Holanda, tá? Foi a autoridade anticoncorrencial da Holanda. Então, a H&M e a Decathlon, elas foram obrigadas a remover, ó, etiquetas de sustentabilidade de seus produtos. Então, olha só. Essa H&M, ela usou essas expressões aqui, ó, nas suas etiquetas, ó, entre aspas, ó, consciente e escolha consciente. E aí, ó, alguém me ajuda aqui, ó, sem conseguir demonstrar o que isso significava. Ele não conseguiu demonstrar para a autoridade em que ele se baseou para poder afirmar aquilo ali. Tá? Tomou o pênalti. Só para vocês terem uma ideia. Ah, e na Decathlon, a etiqueta Decathlon dizia ecodesign. Ó, era uma etiqueta de sustentabilidade que dizia ecodesign. Também, ó, sem especificar os benefícios que estavam atrás dessa alegação. Só para vocês terem uma ideia, ela diz aqui o valor, está aqui, ó. A H&M e a Decathlon concordaram em fazer doações, respectivamente, de 400 e 500 mil euros. Por causa dessas etiquetas. Tá? Isso aqui foi na Holanda, faz poucos anos. Então, por isso que eu estava dizendo, né? Deixa eu só voltar aqui, cadê o meu slide? Ó, gerar custos, sanções ou questões reputacionais. Mais um exemplo, esse até é da minha querida Lufthansa, que eu tenho maior apreço por ela, mas ela também, tadinha, fez uma barbaridade parecida. E uma autoridade, acho que foi 2023, uma autoridade britânica fez eles removerem. Mesma coisa, ó. Eles fizeram uma propaganda com essa figura aqui. Então, você tinha aqui o planeta e ali em cima uma cabine de um Boeing, isso aqui deve ser um 787. E o que estava escrito aqui? Ó? Conectando o mundo, protegendo seu futuro. Conectando o mundo, protegendo seu futuro. E a autoridade chega lá e pergunta: em que você se baseou para poder afirmar isso aí? Tão simples quanto. E aí os caras começam a se coçar na cadeira e não tem exatamente o que demonstrar. Na realidade, esse caso aqui foi mais curioso, tá? Quando eles perguntaram para a companhia, isso é fato, tá? A companhia deu a seguinte resposta. Eles perguntaram, tá, mas o que é para a gente entender disso aqui, né? O que isso aqui significa? Aí os caras, a primeira resposta deles foi o seguinte, ó, cada um interpreta como quiser. Eu falei, bom, se é para cada um interpretar como quiser, então é pau. Aí tomou um pênalti. Então vejam, quando eu estou falando de que o próprio processo, né, interno, até o interno, né, ele pode contribuir, é isso. Né? As próprias metodologias de gestão de riscos, evidentemente, quanto mais gente, né, quanto mais multidisciplinar for a nossa abordagem de gestão de riscos,
mais chance eu vou ter de ter uma metodologia que ela seja robusta e abrangente, né? Que todos os potenciais riscos que a minha operação inclui, que eles estejam identificados, tá? Mas então, quando eu estou falando aqui de que o processo de auditoria ele pode contribuir para isso, né? Para prevenir não conformidades críticas, isso aqui sim é um fato. Beleza? Algum exemplo, alguma adição, alguma contribuição que alguém queira dar aí? Não, da minha parte está ok. Então minha vamos ao também. derradeiro. Vamos ao derradeiro. Esse é um dos que eu mais aprecio. É a questão do estímulo à melhoria contínua. Né? Um bom processo de auditoria, ele é o que vai efetivamente tornar ou contribuir fortemente, não é só ele, claro, né? Contribuir fortemente para que o sistema de gestão seja vivo, né? Seja um sistema adaptável, seja um sistema que consegue se ajustar às características de mercado, etc. e tal, né? Até para não acontecer aquilo ali que o Evandro comentou, né? Eu chegar lá e eu só tenho enxergado a última não conformidade que os caras trataram foi a que eu mesmo identifiquei ano passado, né? Então, evidentemente, esse carinha aí tá devendo alguma coisa, tá? Então, quando o meu sistema ele tem que ser adaptativo, ele tem que ser dinâmico. Do contrário, ele não é um sistema vivo. Quando a gente está falando de adaptativo e dinâmico, é porque o sistema, isso foi uma das coisas que o próprio Nexia série contribuiu em 2012, contribuiu fortemente para quebrar. Hoje, quando a gente fala de sistema de gestão, a gente não fala de um sistema fechado, ele é um sistema aberto, ele está interagindo o tempo inteiro com o meio externo. Então, se ele está interagindo com o meio externo, ele tem que ser e dinâmico e adaptativo. Vocês lembram lá de Charles Darwin, né? O Darwin dizia que quem sobrevive não são as espécies mais fortes, né? Vocês lembram dessa frase dele? Quem sobrevive são as espécies com mais capacidade de se adaptar, né? Sistema de gestão do negócio vai ser a mesma coisa. A organização que sobrevive é aquela que tem maior capacidade de se adaptar, né? E para isso, evidentemente, o auditor ele tem um papel altamente relevante, tá? Muito bem. Então, o papo sobre auditorias que agregam valor, o que eu tinha planejado para a gente conversar é isso. O nosso derradeiro encontro é o próximo, né, no mês de outubro, que a gente vai falar, então, sobre modelo de sistema de gestão e sua importância para os negócios. Quer dizer, o que isso aqui pode, tudo isso aqui que a gente falou, o que isso aqui pode trazer de benefícios para as nossas organizações e para que elas tenham sucesso cada vez mais perenizado ao longo do tempo, né? Perfeito. Muito bem.